José de Arimateia sepultou Jesus? Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Segundo o Evangelho de Marcos, no julgamento de Jesus, todos os membros do Sinédrio, que é o Senado judaico que funcionava também como tribunal, condenaram Jesus à morte. Marcos diz: Vós ouvistes a blasfémia? Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Depois da crucificação, uma nova personagem, José de Arimateia, é introduzida na narrativa como a pessoa que tratou de um sepultamento honroso para Jesus. Esta nova personagem da narrativa é descrita como um membro ilustre do Sinédrio, que também aguardava o reino de Deus, e que foi pedir a Pilatos permissão para retirar o corpo de Jesus da cruz. Marcos diz: Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ora, se José de Arimateia era um membro do Sinédrio, então também teria condenado Jesus à morte, porque todos o consideraram culpado no Sinédrio. Mas José de Arimateia é descrito como discípulo de Jesus, ou pelo menos alinhado com este. Os 4 evangelhos do Novo Testamento referem José de Arimateia. Então, como já vimos, Marcos diz que José de Arimateia era membro ilustre do Sinédrio que também aguardava o reino de Deus. Mateus diz que ele era um homem rico que era discípulo de Jesus. Lucas diz que era membro do Sinédrio, justo e bom, que não votou contra Jesus. João diz que era um discípulo secreto de Jesus. Mas foi certamente o autor do Evangelho de Marcos que introduziu a personagem. Os outros elaboraram a partir daí. Onde é Arimateia? Não existem evidências da existência de alguma localidade, aldeia ou cidade com o nome de Arimateia no século I. Provavelmente Arimateia é uma palavra que no grego poderá significar cidade da melhor doutrina, sugerindo um sentido de humor do autor do Evangelho. A narrativa de Marcos prossegue dizendo que José de Arimateia conseguiu permissão para tirar Jesus da cruz e o sepultar. Marcos diz: E Pilatos se admirou de que ele já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que havia morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual compraram um lençol fino e, tirando-o da cruz, envolveu-o nele, e o depositou num sepulcro lavrado de uma rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. A narrativa do Evangelho de Marcos termina quando algumas mulheres, 2 dias depois, descobrem que o túmulo de Jesus encontrava-se vazio. Na sua autobiografia, Flávio Josefo conta como pediu a Tito que intercedesse por 3 de seus companheiros judeus que tinham sido crucificados. Ele diz que conseguiu que os 3 fossem retirados da cruz ainda vivos. 2 acabaram por morrer, mas um ainda sobreviveu. Josefo escreveu: E quando fui enviado por Tito a uma certa aldeia chamada Tecoa, a fim de saber se era um lugar adequado para um acampamento, quando voltei, eu vi muitos cativos crucificados, e me lembrei de 3 deles como meus antigos conhecidos. Fiquei muito triste com isso em minha mente, e com lágrimas nos olhos fui até Tito, e contei-lhe sobre eles. Então ele imediatamente ordenou que fossem retirados, e que tivessem o maior cuidado com eles, a fim de sua recuperação. No entanto, 2 deles morreram nas mãos do médico, enquanto o terceiro se recuperou. Ora, isto não faz lembrar nada? O Jesus do Evangelho de Marcos foi crucificado junto com outros 2 criminosos. E o túmulo de Jesus foi encontrado vazio. Terá sido a personagem de José de Arimateia, inspirada por este episódio de José ben Matias, que é o nome judaico de Flávio Josefo,